Os idealizadores. Olá! Começa agora o programa Transição e é com muita alegria que contamos com a sua audiência. Com a colaboração de Djair Ribeiro, vamos falar sobre o tema mal-olhado e feitiçaria. Você acredita em mal-olhado e feitiçaria? O mal-olhado e a feitiçaria podem atingir as pessoas? O que acontece com quem faz feitiçaria? Para responder essas e muitas outras questões, contamos com a participação de Divaldo Franco, que é médium, educador e orador. Você acredita em mal-olhado, inveja? Acredito. Eu acredito sim. Não acredito não, cara. Eu não acredito muito não. Olá, Divaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cláudia. Olá, Djair. Olá, Cláudia. Olá, Divaldo. Mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado. Vamos ver a opinião de algumas pessoas. A senhora acredita em mal-olhado, feitiçaria, inveja? Olha, eu acho que pode ser que existe. Eu não acredito muito não. Mal-olhado, inveja, mal-olhado, tudo que não presta, eu acredito. Bom, feitiçaria eu não acredito. Não acredito. Não. Mas inveja todo mundo tem, tá sujeito a ter um pouquinho, né? Mais ou menos. Agora o resto do feitiço aí fica pra quem quer ir atrás, fazer a bruxaria. Feitiçaria, essas coisas, acho que não acredito muito não. Acredito no poder da palavra. Então, se você olha para alguém, firma a palavra, eu acredito. Mal-olhado, eu acredito que uma pessoa possa ser negativa e passar isso para você, já que você estiver em aberto para esse tipo de coisa, né? O dia a dia da gente é complicado. Então a gente tem que acreditar no que é ruim também, né? Eu acho que às vezes é mais fácil ter inveja do que ter força de vontade para trabalhar. Eu acho que, assim, às vezes a pessoa tem inveja da capacidade dos outros, então eu acho que acredito sim. Pra mim só acredito naquele que bate, aquele que faz de longe não acredito não. Se a pessoa é uma pessoa, né, fraca, energia baixa, isso acaba pegando realmente. E acho que a inveja motiva essas coisas de buscar, sei lá, bruxaria, esse tipo de coisa, né? Então eu acredito que tem pessoas que procuram esse artifício para conseguir aquilo que elas talvez não tenham capacidade, sei lá, pessoal para conseguir. Porque a inveja é uma coisa do ser humano aí, que todo mundo tem, né? Tem um pouquinho ou não. Agora feitiçaria, o resto é opção, né? Isso aí é coisa da personalidade da pessoa. Porque a minha religião não prega isso, então não acredita. Eu só rezo quando saio de casa e quando eu chego, para dizer que estou bem. Olha, eu acredito muito em Deus. Eu acho que ele é mais forte que isso, né? Nós vimos que a maioria das pessoas acreditam em mal-olhado e feitiçaria. Existem algumas pessoas que afirmam que isso é crendice popular, que é ignorância. Já outros que afirmam que há mais mistérios entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. E tem uma terceira corrente que mistura essas duas e diz o seguinte: eu não creio em bruxas, mas que elas existem, existem. Como é que o Espiritismo vê esse assunto? Existem pessoas que podem enfeitiçar? Naturalmente, o texto de Hamlet é perfeito e se adapta. E também aquele outro dos espanhóis, né? Eu não creio em bruxas, pero que existem, sim, existem. Naturalmente, a doutrina espírita examina a problemática do ponto de vista dos fenômenos anímicos. O denominado mal-olhado nada mais é do que uma intensa vibração mental de alguém que é dominado por sentimentos inferiores, a inveja, a competitividade. E ao descarregar esta onda de sentimentos negativos e de vibrações perversas, muitas vezes atinge aquele contra o qual é dirigido esse pensamento perturbador. E atinge-o porque o outro se encontra numa faixa vibratória equivalente. E através do fenômeno da sintonia, capta aquela descarga perturbadora. Quanto à feitiçaria, a questão ainda é mais profunda.
Se nós remontarmos às tradições esotéricas e das doutrinas do passado, encontraremos na historiografia dos povos, desde os mais primitivos até os mais modernos, a crença na Goécia e em outras formas, naturalmente, da prática do bem e da prática do mal. A feitiçaria, conforme nós a vemos no Brasil, nas ilhas do Caribe, particularmente em alguns países que se encontram nesta região, nós iremos constatar que é uma herança do africanismo, o animismo africanista. É provável que as pessoas possam querer enfeitiçar as outras por causa dos seus sentimentos negativos. Quanto aos resultados, pessoalmente eu tenho dúvidas. Estou perfeitamente de acordo com a Igreja, o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, quando ele se refere aos exorcismos, que os espíritos zombeteiros riem, e também a esses atos de feitiçaria, em que os espíritos, quando são colocados em situações dessa natureza, entregam seu deboche. Trata-se de entidades zombeteiras, brincalhonas. No entanto, em alguns casos, em face da sintonia e da indução psicológica, da sugestão e da autossugestão, o indivíduo pode ser vítima dessas induções perfeitamente espirituais, em que as entidades perversas, encontrando o campo mental e vibratório, naturalmente passam a perturbar dentro da lei de causa e efeito. Porque ninguém resgata o que não deve, ninguém sofre aquilo de que não tem necessidade para evoluir. Que existem os que se dedicam a essas práticas denominadas mágicas, sem dúvida. Que o seu resultado seja eficiente, temos dúvidas. Há pessoas, Ivaldo, que são simpatizantes de algumas religiões de origem afro e que consagram a alguns espíritos alguns objetos a título de recompensa por obter algum favor em benefício próprio. E esses objetos podem ser velas, alimentos ou bebidas. A pergunta seria a seguinte: é possível um espírito, atendendo a essa solicitação, obter esse favor? Não necessariamente obter os resultados favoráveis, mas depende esse espírito muitas vezes daqueles presentes materiais, porque o perispírito está tão impregnado da matéria, conforme ensina a doutrina espírita, que eles ainda acreditam que podem nutrir-se do alimento convencional, que aquelas velas acesas irão beneficiá-los com a luz, olvidando-se que a luz é interior. Naturalmente, quando se prometem a esses espíritos que se dedicam à prática do mal determinadas compensações, eles vão naturalmente perturbar aqueles contra quem se realiza o ato mágico. No entanto, não tem permissão da divindade para perturbar o indivíduo se este está resguardado pela oração, pelos atos nobres. Se ele tem uma vida saudável, nenhuma força do mal consegue atingi-lo, porque seria uma violação do código divino a respeito da dignidade humana. Mas que eles beneficiam-se de tudo aquilo que lhes é prometido, sem dúvida, pelo estado de atraso em que se encontram. Mas mesmo quando mimados com essas dádivas, nem sempre eles logram os resultados almejados por aqueles que, com eles, mantêm a convivência e resgatam a dívida através desses presentes. Existem pessoas que mexem nesses objetos e algumas afirmam assim: nossa, ela ficou mal depois que ela mexeu naquele trabalho, ela que ficou com encosto. O que você poderia nos falar a esse respeito? Eu acredito sim. Primeiro, porque nós temos o dever de respeitar todas as crenças e não crenças. Temos a obrigação de respeitar o direito de outro pensar de maneira diferente nossa. Se por acaso encontramos um feitiço, uma bruxaria, principalmente nas encruzilhadas ou nos lugares em que são deixados, não temos por que nos envolvermos chutando, zombando, porque espíritos atrasados vinculados àquela oferenda ali se encontram. E se nós, em nosso estado de desequilíbrio emocional, vamos investir contra o que ignoramos, esses espíritos passam a perseguir-nos. É natural. Para eles aquilo é uma realidade, para nós é uma ilusão.
Desta forma, eles passam a transmitir-nos ideias perturbadoras, ficam encolerizados e a longo prazo podem prejudicar-nos por causa do nosso livre-arbítrio de zombar e de menoscabar aquelas manifestações que dizem respeito a uma realidade no outro plano da vida física.